Bem, amigos, eu preciso tratar de um assunto aqui que é negligenciado, ele não é tratado corretamente, infelizmente, e é bem complicado e é um assunto que trata de um problema na mente da pessoa, né? Pode chamar de patologia mental, que é comum, infelizmente é comum. Não que as patologias mentais não sejam comuns, não é isso. No sentido próprio, no sentido literal da palavra. Mas não é a questão agora. É o seguinte: o mimo, o mimo, o mimo, né, eu chamo de a patologia mental do mimo. Parece uma coisa besta, né? Parece uma coisa que insignificante, porque quem está de fora, infelizmente, já tratamos disso, pensa que sabe tudo sobre tudo, pensa que muitas vezes é melhor tratar profissionalmente, né? Vamos lá. É o seguinte: suponha que você é uma pessoa, e é comum, que aos 5 anos de idade, 6 7 8 anos de idade, você bota em sua mente que você é um empata, certo? Um empata é uma pessoa que simula um sentimento sobre algo dentro de si mesmo. Então, por exemplo, a pessoa pensa que sabe o que o outro sente, o que o outro está passando. Basicamente isso aí. Não é bem. As pessoas também, para você ver que as pessoas estão bem fora da realidade, as pessoas supõem, né, que empatia é você se preocupar ou se importar com o sofrimento alheio. Isso não. A empatia não é a palavra que define isso, não. Esses assuntos delicados são um porre, mas vamos lá. É o seguinte: por que as pessoas pensam que empatia, isso traduzindo o pensamento que a pessoa não sabe nem que tem, certo? Basicamente a pessoa pensa que empatia é se importar com o sofrimento alheio, sofrimento de outros, de outrem. E por que ela pensa isso? Porque infelizmente as pessoas, como a gente tratou aqui, são danadas, né, para associarem um objeto, algo, seja lá o que for esse algo, essa coisa, já que coisa refere-se a qualquer objeto, material ou não, qualquer coisa. Então, a pessoa associa aquilo que foi dito, uma palavra, a um objeto, material ou imaterial. E ela pensa que sabe, ela pensa que domina. E normalmente são pessoas preguiçosas, que não se esforçam a estudarem nada, a dominarem nada. Né? Mas normalmente são as pessoas também que também querem, como elas têm essa necessidade de estarem certas sempre, elas são inquestionáveis, né? São pessoas inquestionáveis. Ela não admite de forma alguma não estar certa. Então, a empatia nada mais é que você, a empatia, a pessoa que é empata ou pensa que é empata, ela tem um sentimento realmente que é derivado, é um produto de algo, né? Então, por exemplo, a pessoa presencia uma injustiça e ela pensa que sentiu o que a vítima sentiu. Então é bem complicado, porque como eu estava falando, normalmente essas pessoas passam a simularem esse tipo de sentimento aos 5 6 7 8 anos de idade. Então ela passa ela acredita que está sentindo o que o outro sente, né? E isso é complicado porque até aí tudo bem, se tem 5 anos de idade, tem 6 7 8 anos de idade, tudo bem. Mas o problema é que essas pessoas saem da adolescência, né, 18 anos de idade, alcançam 25 30 40 100 anos de idade
E devido a gente estar em um mundo maligno que as pessoas malignas, os psicopatas, inventaram um bocado de mentira para enlouquecerem cada vez mais as pessoas. Por isso que as pessoas, você tem que tomar cuidado com as pessoas que gostam de desinformação. As pessoas que estão ao redor se incomodam quando você é informado e fazem questão de desinformarem. Tome muito cuidado. Então, uma coisa básica que as pessoas não fazem é o seguinte, né, que deveria fazer já desde cedo, que é o seguinte, pô, bora pegar esse exemplo aqui que é bem forte. Imagine, você pensa que é empata, que você sabe o que as pessoas sentem, certo? Aos 5 anos de idade. Aí você alcança o 18, 21 anos de idade. E você não para pensar que tem algo errado. Você acredita de fato que aos 5, 6, 7, 8 anos de idade, 10 anos de idade, você tem a competência de saber exatamente o que os outros sentem o tempo todo? Você não se questiona que talvez tenha algo errado? Aos 5 anos de idade, 6, 7, 10 anos de idade? Imagine o que vocês fazem com as coisas pequenas, né? O que ensinam de errado para vocês desde pequeno, do 0 ano de idade, 1, 2, 3 em diante, porque não é difícil deduzir que vocês não revisam o passado de vocês, a infância, a adolescência, porque a gente encontra vocês aos 30 anos de idade, 50, 100 anos de idade, com pessoas contando mentiras, desinformações e vocês batendo palma, dizendo amém, pô. Imagine se vocês estão ignorando essa empatia que vocês têm em suposição. Imagine palavras, coisas simples, né? E isso é complicado porque vocês, vocês são assim, né? Infelizmente. Vocês falam assim, não, pô, eu sou adulto, né? Eu já tenho 18, 21 anos de idade. Eu sou homem, sou adulto porque eu bebo, eu fumo, eu cheiro, eu pego doença venérea, certo? E aí para vocês ser homem, ser mulher, ser adulto é beber, fumar, cheirar, vomitar, parar no hospital em coma de drogas e pegar doença venérea. Para vocês isso aí é ser adulto. Se para vocês, se o ápice, né, de vocês de ser de fato um adulto, de ser um homem ou uma mulher, é isso, pô, meu irmão, desculpa, mas vocês estão na merda, né? E vocês dizem que isso é botar pra fuder. Se pra sua espécie, né, pra sua raça, botar pra fuder, parar no hospital de tanto beber, fumar, cheirar e de doença venérea, então desculpa aí, mas sua espécie, sua raça tá na merda. Se botar pra fuder, se o ápice da raça de vocês estão na merda. E como falei, parece que não tem nada a ver, mas observe que são ideias, não são conceitos. Não confunda que ideia é uma coisa e conceito não são sinônimos. Sinônimos básicos quase nunca existem, né? Se você observar o detalhe das palavras, você que não sabe o significado de cada uma delas. E você também não tem a capacidade, não tem a humildade de reconhecer que não sabe, como falamos agora há pouco. Observe que você não revisam. Então, basicamente, vocês estão na merda, né? Porque para você pensar que que bota pra fuder porque faz essas coisas é porque é lamentável, no mínimo lamentável. Então o que acontece? Acontece o seguinte, esses assuntos delicados são uma porcaria, mas bora lá. Talvez o problema seja até comigo, né? O assunto não seja delicado, eu imagino que seja delicado. Mas bora lá. Acontece o seguinte, é por isso que eu falo assim. Observe que que existe o nada, existe o menos que o nada, que é o negativo, existe o mais que o nada, que é positivo. Pronto. Para ficar uma coisa mais tangível. Se a pessoa endeusa o nada, vamos dizer, as pessoas endeusam pessoas que não somaram em nada à humanidade. Endeusam. Só porque tem dinheiro ou fama. Basicamente é isso aí. Se endeusam nada,
é porque você é menos que o nada. Ninguém endeusa algo abaixo delas ou igual a elas. Para você endeusar o nada é porque você é menos que o nada. E se você endeusa coisas como a ideia, né? Porque lembre que conceito é uma coisa e ideia é outra. Se vocês endeusam a ideia de que beber, fumar, cheirar e pegar doença venérea ao ponto disso tudo é levar você ao coma, um exemplo, né? Só resumindo, isso é menos que o nada, é negativo. Você, me sinto muito, você, se você negar é porque você está extremamente mal intencionado, mal intencionada. Então, se você endeusa uma coisa que é negativa, uma coisa nociva, uma coisa pequena, é porque você é menos que o negativo, você é menos que o que não presta, você é menos que a podridão, você é menos do que isso tudo. Não estou dizendo que você não deva, sei lá, usar suas substâncias, seja lá qual for, sua cervejinha ou o que for. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você beber sua cerveja, você fumar seu cigarro, seu narcótico, o que for, não é botar pra fuder. Você tem que estar muito na merda pra dizer que pra isso aí ser muita coisa pra você. E como eu falei, cuidado, é melhor você rever seus conceitos, né? Se é que você tem conceitos, está com cara de conceito não tem nada, já que o conceito sempre é algo concreto, positivo sobre algo, é o conhecer algo, né? É dominar de alguma forma, em algum nível mínimo, a essência de algo, você tem um conceito de algo. Então, se você tá nessa situação de endeusar o nada ou o negativo, eu recomendo você tomar cuidado quem está ensinando essas coisas a você, né? Então a gente acaba tendo esse problema. Então voltando a um pouco a parte mais inicial, não que a gente fugiu do assunto, mas observe que se você pensa isso, que você é um empata, que você sabe o que as pessoas estão sentindo, em um mundo que as pessoas mentem tanto, pô, as pessoas fingem tanto, é complicado porque quem lhe garante que o que você está sentindo é verdadeiro? Que aquilo ali não é induzido ao erro. Então, por exemplo, observe, você está acreditando no que a pessoa está falando, a pessoa está fazendo, que a pessoa não está falando, que a pessoa não está fazendo, a ação e reação da pessoa. Em um mundo que 30% das pessoas é psicopata. O resto, não quero, bora tocar só nos psicopatas, 30%. Então, observe que as pessoas mentem para os pais, mentem para os filhos, mentem para os avós, mentem para os netos, para os tios, para os sobrinhos. As pessoas mentem para os primos, as pessoas mentem para a esposa, mentem para a namorada, para o marido, para o namorado, mentem para os colegas de trabalho, mentem para desconhecidos, mentem para conhecidos. Então, cara, de onde é que você tirou que as pessoas não mentem pra você? Só você mente? Então, você é o gostoso, você é a gostosa. Só você mente, só você engana as pessoas. Todo mundo diz a verdade a você porque você é o centro do universo, você é gostoso e a gostosa. Você se considera uma divindade ao ponto de que nunca será enganado e que ninguém tem coragem de mentir pra você porque você é uma divindade. Então as pessoas lhe amam, lhe desejam, lhe invejam. Cuidado com isso aí. Cuidado com as coisas que vocês pensam. Então, baseado nessa ideia, né, nessa verdade, nesse conceito de que as pessoas mentem muito o tempo todo para todo mundo e dissimulam, quem lhe garante que aquilo que você viu, que você presenciou, que você imaginou, não foi um cenário artificial, fictício, mentiroso, que fez você sentir algo que não existe naquela pessoa, que não existe naquela situação, que não existe naquele cenário? Será que de fato sua empatia dos 5 anos de idade é tão certeira assim? Será que ela está bem preparada, bem treinada? Será que você sabe de fato o que é empatia? Será que você sabe? Será que é porque não precisa ser inteligente, né? Para a pessoa estar tá acreditando em uma certa uma habilidade suposta que a pessoa tem a partir dos 5 anos de idade, ela acredita e ela passou a vida naquilo aí, nunca revisou, nunca parou para ver se está certo ou errado, nem por que está certo, porque simplesmente é o seguinte, ela sente, para ela tá certo e acabou, né? Porque aí você se tornam vítimas fáceis de pessoas nocivas, né? Porque aí você vai
e tem contato com algum tipo de pessoa, uma seita, o que chamam de religião, ou que finge que não é religião, né? Não quero entrar nessa ideia agora, mas aí você pega, entra uma seita dessa, uma religião dessa, que diz que é a religião, diz que não é porque é melhor, é superior, porque são seres superiores, e você é enganado facilmente, né? Porque eles já vão falando, você vai falando que você sente, que você não sente, então ele pergunta, ela pergunta, e já vai manipulando ali mais facilmente aquilo ali, já vai lhe induzindo, você tem que tomar cuidado com isso aí. Né? Você tem que tomar cuidado com isso aí, porque é bem perigoso, porque você pode estar sendo manipulado, destruído sua vida toda, controlado, e você não sabe, entendeu? Deixa eu dar um exemplo aqui, um exemplo disso aí. As pessoas costumam terem gurus, né? Gurus pessoas extremamente nocivas. Alguns chamam de coach, cada um chama do que quiser. Mas são as pessoas que adentram em sua vida criando artificialmente uma credibilidade, forjam uma credibilidade de maneira que lhe convence que ele é uma pessoa que essa pessoa é confiável, que essa pessoa é sábia, que essa pessoa é superior, que essa pessoa é melhor e que ela está sempre lhe orientando ali, né? No sentido da verdade, do bom, da vitória, da glória, ou seja lá como você queira chamar. E essa pessoa sempre, sempre, sempre faz você pensar que ela tem poderes sobrenaturais, que ela é telepata, que ela é empata, que ela se comunica com o espírito, com Deus, com o paraíso celestial, o que for. Elas inventam as coisas e você acredita, porque ela realmente é mentirosa, é dissimulada, como falamos agora há pouco, e você infelizmente é convencido facilmente, né? Como você é prepotente, arrogante e pensa que ninguém lhe engana, só você engana os outros, só você mente para sua avó, para seu pai, para sua filha, o que for. Isso aí adoeceu tanto sua mente que você é enganado por si mesmo, você se convence que não é enganado. Na verdade, ninguém engana a gente, nós nos enganamos, né? A gente deixa a pessoa, a gente acredita no que a pessoa fez e falou. Então, você tem que tomar cuidado com essa questão aí, porque tem gente que fala, você tem bola de cristal? Não tenho bola de cristal. É questão de escolha. Vocês tomaram as piores decisões na vida, a vida inteira, o tempo todo. Se a gente for continuar enumerando aqui, vocês não tomaram uma decisão boa, uma decisão certa. E minhas decisões foram diferentes. Minhas decisões foram críticas e me direcionando a adquirir recursos intelectuais que não é charlatanismo, pô. Não é bola de cristal. Não é guru que me diz nada, não. Não é o Divino Espírito Santo que me procura no sonho, ou então quando eu estou aqui fazendo um vídeo, ele está me falando aqui, ou então bota a mão na minha cabeça, é psicografado. Nada disso aí, essas coisas aí. Não quero nem entrar em detalhe. Agora, é bem complicado. Então, o que acontece? Sua vida, a partir do momento que você decide em sua vida, conscientemente e inconscientemente, só aprender o que não presta, só desenvolver venenos de sua mente, é claro que você ficará cada vez mais cego, menos perceptivo, né? Mais presunçoso, mais arrogante, mais prepotente, consequentemente menos perceptivo, menos inteligente, né? Cada vez menos capaz e se convencendo o contrário, que está cada vez mais inteligente, mais capaz, mais rápido, mais forte, mais inteligente, mais habilidoso, adquirindo. E no final das contas você está cada vez pior, porque se você disser, não, eu fui enganado aos 5 6 8 anos de idade, mas você está com 30 40 50 100 anos sendo enganado com uma coisa que você era enganado desde os 5, aí você diz que não tem algo estranho, não tem algo errado. É bem complicado isso aí. Você tem que ficar de olho nisso aí. Então, o que acontece? Vamos lá. Melhor completar. O que acontece é o seguinte: como é que funcionam essas questões do guru? Do guru. O cenário. Vamos pegar aqui minha aguinha, certo? Ó, minha aguinha. Fulaninho ou fulaninha, certo? Fulaninho aqui, ó. Vamos dizer, fulaninho. Pronto, fulaninho. Fulaninho confia
em algumas pessoas que enganaram esse fulaninho. Aí esse fulaninho, esse grupo, além de simular, ter uma credibilidade, recursos intelectuais, né, forjar aquilo tudo, esse grupo consegue conquistar a confiança dessa pessoa. Lembra que eu falei? Se não me engano, eu falei. Qual é todo o comportamento dos psicopatas estão dentro disso aqui, que é conquistar a confiança, controlar e destruir. Né? Ele conquista a confiança para lhe controlar e lhe destruir. Se ele não conseguir através da confiança, ele tentará da forma de outra forma, da intimidação. Intimidação, controle e destruição. Conquistar confiança, controle e destruição. É sempre assim, certo? Ou então, a depender da situação, é já destruir, matar, meter uma bomba e acabou. Né? Esfaquear, esquartejar, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Fulaninho aqui, ó, confia em um certo grupo, certo? Fulaninho. E esse grupo vai conquistando a confiança da pessoa, começa a adentrar na casa, ou então no trabalho da pessoa, no estudo, na escola, e de repente apresenta aparentemente por acaso um guru. Ou então leva essa pessoa, leva esse brother aqui, ó, a esse guru. Ou então faz aparentar ser por acaso. Né? Por acaso com o grupo, ou então por acaso assim. Esse grupo fala assim: olha, fulaninho sai de casa às 9 horas, ou então chega em casa às 21, se bata com ele por acaso ali e fale as coisas que eu lhe falei, para ele pensar que você tem poderes sobrenaturais, e aí daí a gente desenvolve. Pronto. Se não, levarão fulaninho a algum local, uma casa, o que for, para encontrar esse guru, certo? Pronto. Pegou esse guru já sabe tudo da vida dessa pessoa. E mesmo que não saiba, sabe que você muitas vezes, sabe que ele muitas vezes pensa que empata, que sente, que faz e acontece. Ele se lembra, já se torna uma vítima fácil. É prepotente, arrogante, presunçoso, pensa que não erra, né? Não gosta de comentem que erre, de seus erros, porque fica chateado, fica com raiva, com ódio. Pensa que você está mentindo, querendo enganar, tirar a realeza da pessoa, né? E aí essa pessoa se torna uma vítima fácil, né, para ser enganada, né? Qualquer elogiozinho, paparicagem, a pessoa já fica comprada por aquilo ali e já recebe a bomba, né? São pessoas que gostam muito de elogio, de, de agrados, né? Então, como é que funciona isso aqui? A partir do momento que esse grupo fez fulaninho ser conquistado por um guruzinho tal, como é que funciona? Esse grupo de pessoas já conquistou a confiança desse cara, né? Então ele tá dentro da casa, tá na escola, tá no trabalho, tá nos bares, tá em todo lugar, sai com ele. E esse grupo precisa, os psicopatas precisam de vítimas isoladas para ficar mais fácil e destruir, né, sem ninguém perceber. Então para isso o guru ou os gurus e esse pessoal precisa botar esse fulaninho contra todo mundo, fala mal e tal. Esse guru, esse pessoal fala basicamente, né, conte tudo ao guru. Ele tem poderes sobrenaturais e ele vai lá e conta. Então, chegando ao ponto que eu quero, eu vamos pegar você, ó, você, o pinguinzinho aqui do Linux, beleza? Pronto. Você conheceu fulaninho aqui, ó. Conheceu fulaninho. Fulaninho às vezes até simpatizou com você. Pô, você é um cara brother, você é uma menina maravilhosa e tal. E aí tá aquele negócio naquele dia e vocês combinam de se encontrarem uma semana depois. Aquele sorriso maravilhoso de fulaninho ou fulaninha com você, de uma hora para outra, quando você encontra essa pessoa, não tem mais aquele sorriso, o comportamento mudou. O que aconteceu nesse intervalo? Observe que nesse intervalo sempre terá os gurus e o grupinho dele, né? Então, o grupo sobrenatural, que sabe tudo sobre tudo. Esse pessoal tá sempre entre vocês. Esse fulaninho aqui
que é falso, esse tipo de coisa é comportamento de gente falsa, embora se você falar que ele é falso, assim como falar que ele errou, ele não aceita, ela não aceita, foi lá e falou de você, como ele fala de todo mundo que ele conhece em todo lugar. Ele foi lá e falou para o guru e falou para esse pessoal. Esse guru, como possui poderes sobrenaturais, falou: rapaz, fulano não presta, por isso, e isso. Então, observe que é necessário, né? O grupo de psicopatas precisam, ou o psicopata ou o grupo, e eles estão sempre se comunicando, eles precisam isolarem fulaninho para ser uma vítima fácil, vítima de tirar dinheiro, vítima de pagar as coisas, vítima de subtrair, vítima de matar. E acredite, isso acontece muito. São 8 bilhões de pessoas, 30% de 8 bilhões dá 30% de 8 bilhões, né? Psicopatas. Deve dar aí pelo menos uns 2 bilhões e meio de psicopatas pelo mundo. Então observe que ele é falso, ele não lhe conta as coisas. Isso é bem complicado. Então como é que funciona? Cuidado com esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Porque nem sempre dificilmente você conseguirá fazer fulaninho ou fulaninha se desprender desse dessa amarra, dessa prisão. Por quê? Ele está convencido de que essas pessoas são maravilhosas, querem o bem dela, querem o bem dele, e que o guru de fato é sobrenatural, que é Deus encarnado e azorra, e que só quer o bem dele ali, certo? E já era, eu recomendo se afastar, não tem jeito. Né? Eu não estou falando da pessoa ou psicopata que está naquele ali, que está mentindo para você, está com raiva de você e tal. Falando, essa pessoa que é vítima. Você não conseguirá libertar essa pessoa dessa situação, dessa prisão. De forma alguma. Eu recomendo você repensar porque ficará na falsidade o tempo todo, mentindo o tempo todo e com raiva de você e não perca seu tempo. O tempo não volta. A gente não compra tempo na farmácia. Bem, pulando algumas questões que eu tô querendo chegar, criando essa base para falar do mimo, né, o assunto original. Como é que funciona? O mimo, como é que funciona o mimo? O mimo basicamente funciona por dois motivos. Um, vamos dizer, fulaninho aqui, ó. Fulaninho nasceu com alguma característica diferente, especial. Como é que funciona? O que é um espectro? Espectro é um conjunto de possibilidades, de variações dentro de algum contexto. Então, por exemplo, o ser humano possui um espectro. Né, um espectro. Então ele possui algumas possibilidades no ser humano. Como? O ser humano, como os seres vivos em geral, possui uma cadeia cromossômica. Às vezes chamam de DNA. Uma cadeia cromossômica. Essa cadeia cromossômica é específica do ser humano. Já é predeterminado nessa cadeia cromossômica possibilidades finitas de características físicas e até mentais. Porque a mente possui um corpo, né? Vamos dizer, a mente possui uma mente, um espírito, seja lá como você queira chamar, uma alma, uma mente, nasce e possui um tigre. Então ele assumirá propriedades mentais, né? Adaptadas ao tigre. Não quero entrar em detalhe. Então como é que funciona isso aqui? Você, o ser humano possui um espectro de possibilidades. Até porque a cadeia cromossômica humana já tá estudada e catalogada há muito tempo. Já se sabe essas coisas há muito tempo. Até antes de fazer isso. Então é limitado aquilo ali. As variações de um ser humano são limitadas. O espectro é limitado. Pra você ter noção,
se já é comprovado, já se sabia e foi comprovado geneticamente que o ser humano não descendeu de nenhum outro primata. Na verdade, nenhum primata descendeu de outro, né? Foi feito estudo, até foi feito até estudo genético dos seres vivos, né, dos primatas, dos neandertais e tudo mais, e não existe uma herança genética, não tem isso, certo? É comprovado. Então, dentro desse, para você ter noção, o bicho, né, o ser vivo aqui, o animal que se aproxima mais geneticamente, né, cromossomicamente, do ser humano é a minhoca, se eu não me engano. E observe que a variação é pequena, mas o ser vivo, o corpo é completamente diferente. Então, você não pode variar a cadeia cromossômica de um ser vivo além das possibilidades internas desse espectro. Senão o ser vivo nem nasce, provavelmente, ou não é possível fazer aquilo ali. E dentro do espectro humano existem microespectros ou subespectros. Tem o subespectro do autista, o subespectro de características, né, que a gente acaba tendo, que pode vir a ter ou não. Então, todo mundo do espectro humano é ser humano. Então, o autista, o camarada do síndrome de Down, ou seja lá o que for, quem nasce cego, quem nasce mudo, não sei bem, não sei tudo, desculpe, estão dentro do espectro humano. Eles não são outra raça, não são outra espécie. São seres humanos dentro do espectro das possibilidades humanas. Beleza? E eu queria tocar no assunto. Eu tenho um camarada, tenho alguns. Tive alguns amigos autistas e bem, alguns. Então talvez use isso como exemplo. Então vamos lá. Fulaninho aqui, ó. Fulaninho. Eita, caiu. Aqui. Fulaninho. Fulaninho nasceu com uma característica especial. Autismo, ou seja lá o que for. Os pais, avós e a depender de quem esteja próximo, tios e tudo mais, a depender do carinho que tenha por esse bebê, por essa pessoa, por esse indivíduo, por esse ser vivo, gerará alguns chamam de, já ouvi muito isso, superproteção, mas não é proteção. A proteção por si só não afeta tanto a mente negativamente da pessoa, puramente dita. Esse menininho aqui, ó, ou essa menininha, será tratado com o mimo. O mimo, o mimo deles, da pessoa ser mimada, né, de fato ser mimada, propriamente dita, gera problemas, né? Então, por exemplo, por ele ser mimado desde pequeno, né, por pena, né, tem-se pena dessa pessoa por ele ter uma característica especial. Então, todo mundo que tiver algum atrito com ele, uma criancinha, um bebê, um primo, uma prima, um irmão, um colega, ele é sempre colocado como correto, mesmo estando errado. Já começou a complicar, observe. Ele está errado, mas ele é colocado como certo. E a pessoa certa recebe a pena. E ele vê isso aí. Então, e tudo que ele pede, dão. Fazem por ele. Tudo ele está certo, tudo ele está correto. O que manda, ele manda e obedece. Observe que isso vai entrando na mente dele. E aquilo que a gente espera, né? A gente espera o quê? A gente espera que dentro da fase de infância, né, e adolescência, certas coisas sejam desenvolvidas no ser humano. Então, por exemplo, a gente espera que se a criança ou adolescente, né, a pessoa, o indivíduo, for direcionado corretamente, ele vá se aproximando da realidade. O mimado não, ele vai se afastando da realidade. Ele começa a pensar que é uma divindade, que ele é onipotente, que ele é um rei, que ele manda, que ele controla. E ele vai desenvolvendo, assim como a empatia falsa, um prazer, ele desenvolve uma dependência química interna, não uma dependência química externa substancial injetável. Ele tem ele gera uma dependência de prazer por ser obedecido. Então, muitas vezes, essas pessoas que têm o mimo, seja lá quem for, autista ou não,
Porque não precisa ser, ser do grupo especial para, desculpa o termo, especial para PCD, né? Do grupo especial para ser mimado. Muitas vezes tem outros motivos, né? Perdeu a mãe, perdeu o pai. Sempre tem um motivo para mimar e adoece a pessoa. Então, essa pessoa que está sendo mimada gera problemas, né? Ela tem esse prazer, né? Que ela imagina ter de que quando ela manda, fazem e ela não consegue, ela quer sempre que obedeçam, quer sempre mandar, porque na mente dela ela é um rei, ele é um rei, ela é uma rainha e tá sempre mandando fazer as coisas, mandando dar as coisas e ela se sentindo poderosa naquilo ali. E observe que ela tá doente, né? Aquilo só acontece na mente da pessoa. E como a mente controla o corpo, ela tem as sensações de prazer, certo? Pronto, essa é uma parte da questão. Qual o problema? Além disso, ela desenvolve psicose. É uma psicose interessante que é o seguinte: na mente dele ou na mente dela, do mimado ou da mimada, todo mundo é um concorrente, desde dentro de casa a fora de casa. Dentro de casa, na escola, no trampo, na rua, em qualquer lugar. Ele quer ser sempre o centro das atenções. Então bora pegar de dentro de casa para fora de casa. Observe que isso foi causado pelos pais, pelos avós, pelos tios, pelo pessoal que estava dentro. Quem cuidou dele, mesmo ele não tendo tido pais, às vezes foi o avô, a avó, a tia, o que for. Observe que na mente dele, a psicose, vamos pegar uma casa que tem uma irmã, ele, o pai e a mãe. Ele se incomoda do pai conversar com a mãe. Ele pensa que tá roubando, o pai tá roubando a atenção dele com a mãe tá roubando a atenção dele com o pai. É, quando a irmã conversa com a mãe, a irmã tá com o pai, os três estão juntos. Então ele tá sempre criando um problema, uma desavença, porque ele pensa que estão tentando tirarem dele, ele fica com raiva, tentando tirarem dele a realeza dele. Ele tem que ser o centro do universo o tempo todo. Então ele está sempre criando um problema, uma dificuldade, né, uma desavença para poder ninguém nunca estar bem com ninguém. Porque só ele pode ser amado, ele é o centro do universo, só ela pode ser amada, né, homem ou mulher, sendo PCD ou não. Então, observe que ele está imaginando uma coisa que não existe, né? Ele tá, na mente dele, o pai está querendo roubar a atenção dele, a mãe, a irmã. Isso é uma psicose na mente dele. Ele pensa que é real, mas não é. Então é bem complicado isso aí. Como funciona? Fora de casa é a mesma coisa. Na escola, ele estará sempre criando um problema, né? Na escola, na rua, no trabalho, quando ele crescer, ele se desenvolve dessa forma. E alguns mimados ficam mais mimados que outros. A depender. A depender. Enfim, mimado é mimado, alguns são um pouco mais, alguns um pouco menos, mas estão dentro do mesmo espectro. Do mesmo espectro de mimo. Observe que o mimo também é um espectro. Tem possibilidades ali dentro. Um pouco mais mimado, um pouco menos mimado. Então, o, o, essa psicose dele é complicada porque ele está sempre imaginando o que não existe, certo? E ele também gosta de ser elogiado, né? Lógico, gosta de ser paparicado. Então, os psicopatas têm essas pessoas como vítimas fáceis, né? Chega elogiando, prometendo superpoderes e prometendo coisas que ele deseja de poder, né? De cargos ou o que for, postos, objetos. E aí ele acaba ficando na mão do psicopata, da psicopata. Isso é complicado. Então deixa eu só ver se tem mais alguma coisa no espectro do mimo para eu contar. Né, bebê? Que é o seguinte. Deixa eu revisar aqui.
Basicamente é isso. Ele não aceita não de forma alguma. Ele quer controlar e quer mandar. Ele tem prazer com que obedeçam a ele ou ela, né? Ela tem a psicose de pensar que as pessoas estão tomando a atenção dela ou dele, ou a realeza dele. Ele não aceita que exista amor, carinho ou admiração fora da possibilidade de que seja com ele, né? A admiração seja para com ele, seja o amor, o carinho seja para com ele. Ele é uma vítima fácil de elogio, de promessa, né? De psicopatas. É uma pessoa que observe que ele é vítima desde o começo, né? Dos pais, dos avós, do tio, ela é assim. Ela tá doente, ele tá doente. E então, além disso tudo, é uma pessoa agressiva, né? É uma pessoa agressiva porque é uma pessoa agressiva porque ela tem esse problema de querer mandar, controlar, ser chefe, de que é uma realeza, que é uma divindade. Essa pessoa é assim, né? E observe que a vida dela foi destruída. Ela não desenvolveu o sincronismo com a realidade. Ela não passou a infância e a adolescência se aproximando disso aí. E acontece muito de quando ele é do PCD, né? Me ensinaram esse termo PCD. Me ensinaram, ele é mais vítima ainda da seguinte ideia: as pessoas que querem destruírem ele, querem destruírem ela, convencem ele, convencem ela de que ela não pode trabalhar, que ela não pode fazer faculdade, que ela não pode trabalhar porque ela não tem condições, ela não pode, que ela é uma pessoa especial, que ela tem que ser paparicada a vida inteira, que ela tem que ser endeusada a vida inteira, que ela tem que ser sustentada a vida inteira, que ela não pode se profissionalizar de forma alguma nem trabalhar, porque ela é especial. E como ela já pensa que ela não quer trabalhar mesmo. Não quer trabalhar, não quer fazer uma faculdade, não quer fazer um curso técnico, não quer fazer um curso profissionalizante, não quer aprender no tete a tete, né, que chama assim tete a tete, como aprendiz. Então é bem complicado. O que eu recomendo é que se você for uma mimada ou um mimado, que você tome cuidado com isso e vá se libertando que não está lhe fazendo bem. Se você fugir da realidade, você está até com psicose, você tá imaginando coisas que não existem. Claro que a gente também claro que tem que saber separar o seguinte: delírio é uma coisa, psicose é outra e alucinação é outra. Basicamente, o delírio, né, tem aquela irmã de Sandman, né, se eu não me engano, da história de Neil Gaiman. Aí ele tem uma irmã delírio que ela cuida dos delirantes, né? Parece que ela trata, ela tenta curar os delirantes. Ela é uma divindade, né? Superior, tá abaixo, se eu não me engano, ela só tá abaixo de. Eles só estão abaixo de Lúcifer. E Lúcifer só está abaixo de Deus, né? Que Lúcifer é a criação suprema em tudo. E os eternos, né? Os eternos. Os perpétuos estão abaixo de Lúcifer. E o delírio nada mais é que você acreditar em uma mentira, né? Por quê? A partir do momento que você acredita em uma mentira, você vive e toma decisões pensando que aquela mentira é verdade. Você chega a pensar que algo existe ou que algo não existe. Sempre é uma distorção, sempre é uma mentira. E o delírio psicótico é mais complicado porque, veja bem, o delírio está na mente. Ele está com você o tempo todo. Sempre que tá fazendo mal a você. O psicótico faz você acontecer mais vezes o tempo todo com aquele objeto. Então, o psicótico é um delírio mais intenso que acontece quase o tempo todo. Ele tem um sentimento, costuma ter, desculpe, gerar um sentimento de medo, de paranoia, porque isso é uma paranoia dele, né? Ele tá pensando que estão querendo roubar a realeza dele, a divindade dele, a atenção dele, o amor dele. Isso é uma paranoia. Então,
ele não tá bem, né? E quando você passa do, você trata de alucinação, na alucinação você vê. Então, por exemplo, uma alucinação aqui, esse livro aqui, né? Espero que eu não esteja alucinando. Tem um livro aqui vermelho do Discurso do Método do Descartes. No delírio, suponhamos que eu esteja delirando. Esse livro aqui não está no mundo material, está só em minha mente. Eu imagino que ele está no mundo material acontecendo, eu imagino que eu estou tocando, que eu estou vendo isso aqui, né? Dizem que o delírio chega a ser tão forte, pode chegar a ser tão forte, ele lhe convencer tanto que você pode sentir dor, queimadura, frio. Eu não sei, eu nunca tive e não quero ter, ok? Normalmente o delírio é induzido, né? Com substâncias. Você pode tomar um remédio, um narcótico, um entorpecente, um alucinógeno, e é assim que funciona. Nem sempre é isso que acontece muito de errado. Às vezes você está conversando com. Você vê até pessoas que se supõem se são psicoterapeutas, pensando que o paciente tem uma alucinação. Não, ele não está alucinando. É porque ele tem a coragem de falar dos delírios, né? Ele delira que fulaninho quer tomar a atenção dele com cicraninha. E não aconteceu. Então, o suposto psicoterapeuta que deveria entender bem isso, fulaninho de tal ou fulaninha, diz que ele está alucinando, mas não tá, porque ele não sabe fazer o trabalho que ele deveria fazer. Então, já que eu já estou chegando ao final, é um assunto meio complicado para mim. O que eu recomendo é o seguinte: se você for ou você conhecer um mimado ou uma mimada, seria bom você conversar com essa pessoa, oriental. Então, se você é mimado ou mimada, e se libertando disso, né? Isso não lhe faz bem. Você começa a cair na real, até mesmo conversar com as pessoas, porque para o delirante, para o mimado, todo mundo é inimigo dele, né? Ele bota na mente dele que todo mundo que está conversando, todo mundo que está assim assado, está se relacionando, é inimigo dele. São pessoas malignas que querem tomarem a realeza dele, a divindade dele, as atenções dele. Isso é bem complicado. A pessoa não vive em paz. A pessoa não vive bem. Ela tem que se libertar, então se liberte. Seja você homem, mulher, o que for, PCD, lembrando disso aí, certo? É uma pena lamentável que isso aconteça. Acredito que é só isso mesmo. Deixa eu só dar uma revisada aqui, que é um assunto meio abrangente e complexo. Se eu esqueci algo aqui, porque não adianta. É como eu falar assim, você entender? Porque eu faço certas introduções. Se eu falar assim, fulano tem uma psicose. Normalmente as pessoas pensam que sabem as coisas, como eu falei, porque associam uma coisa com a outra, já aprendeu com a pessoa errada, e imaginou mais erradamente ainda. Então, se eu falar fulano tem uma psicose, ou um delírio, ou uma paranoia, né? São delírios, ou então uma alucinação, a pessoa pensa que sabe que é aquilo ali. Se eu não fizer, não criar uma base, uma estrutura, acabou. E lembra, é isso que eu queria falar. Quem assistir esse vídeo aqui, se for um psicopata, e deve ter assistido porque eu tive retornos disso aí, acredite, você sabe que isso é verdade e continuarei trampando. Se você for uma pessoa que não é psicopata, mas é prepotente, arrogante, presunçoso, e o que eu falei aqui atinge diretamente o que você pensa que é correto e para você nunca pode estar errado, desculpe, mas é problema seu. Continuarei trampando aqui. Esse vídeo não é pra você, não é para o psicopata. Se você for um mimado e isso também está lhe atingindo diretamente, né? Porque você é mimado, também você também considera que você não erra, o mimado pensa que não erra, não aceita que erra. Eu peço para você refletir sobre isso. Cuidado porque tá lhe fazendo mal.
entendeu? Se você está vivendo uma alucinação, você está vivendo, como Platão disse, né? No fundo de uma caverna, pensando que as sombras são a verdade e tal. São a realidade, né? Mas não são. Então, recomendo você refletir sobre isso aí. Eu não tô aqui como seu inimigo, não. Você está delirando, você está alucinando. Desculpe. Você está com psicose, você está com paranoia. Eu não tô aqui para lhe fazer mal, não. Então, sua prepotência, sua arrogância, sua presunção é que está lhe fazendo mal, está fazendo você viver fora da realidade. O que você está imaginando não está acontecendo, de forma alguma. Recomendo você refletir sobre isso aí. E para finalizar, acredito, lembre que a gente falou do espectro humano. No espectro humano, nasce basicamente dois tipos de pessoas. Dentro do espectro do corpo humano, da biologia humana, do cromossomo humano. Nasce pessoa maligna ou boa. Boa não é bem boa, mas chamemos de pessoa boa a pessoa que não é psicopata, que não é maligna. Então, dentro de todo espectro humano, nasce pessoa maligna, psicopata ou não. Então, tem autista bom e psicopata, tem a pessoa comum, né, que é psicopata ou não, o mudo, o atleta, o médico, todo mundo nasce pessoa boa ou ruim. Então tente, não ser, tente se desprender um pouco da prepotência, da arrogância, né? Desses poderes sobrenaturais que você pensa que tem, de empatia, telepatia. E aceitar que é assim, né? As pessoas malignas nascem, as pessoas também boas. Eu tive até umas conversas há pouco tempo, tive uma ontem, que eu queria adicionar nessa questão, já que é recorrente, importante. Tente se desprender disso aí porque não está lhe fazendo bem. Que é o seguinte, observe como as pessoas elas não são lógicas por conveniência, né? Elas criam ideias contraditórias, falácias bem contraditórias, porque é conveniente a elas acreditar e afirmar aquilo ali. Então, eu tô meio cansado que eu não dormi. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Por exemplo, que a pessoa fala assim: não, pô, ninguém é maligno aqui porque fizeram mal a essa pessoa. Sim, a pessoa que fez mal a ela é maligna, não é porque fizeram mal a ela. Assim, suponhamos que teve a primeira pessoa que fez mal a alguém. Essa pessoa não é maligna? Se ninguém fez mal a ela, ela não é maligna? Olhe, olhe como a gente desmascara qualquer coisa com uma, duas, três perguntas. E de onde surgiu isso aí? Né? Não, as pessoas são puras, elas vêm puras e tal. As pessoas vêm puras assim. A pureza, se está tratando de uma coisa complicada. A pureza. A pureza não é algo frágil, não. Nem algo fácil de ser alcançado, nem algo delicado, destrutível, não. Você falou que algo veio puro. E por causa de um maltrato, uma besteirinha ou outra, a pessoa se corrompeu, virou maligna. Não, não é maligna não, tal. É mesmo? Você quer ver que as pessoas se contradizem porque é conveniente? Eu usei esse exemplo ontem também e na semana passada também. Então, é isso? Na semana passada? Semana retrasada, se eu não me engano. A pessoa fala assim. Eu gosto muito de falar, de usar o que as pessoas falam. Eu colecionei a vida inteira o que as pessoas falam. A pessoa fala assim: não, o político bom é o pobre. O pobre tem que ser político porque ele sentiu na pele a pobreza, então ele sabe como é e ele lutará pelo pobre, pelo povo. Pronto, beleza. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma falácia. Afinal de contas, o espectro humano nasce psicopata, gente boa, pobre ou rico. Mas suponhamos que ela afirmou isso aí. O político bom é o pobre, porque ele sabe na pele e ele será um político bom, beleza? Aí a pessoa fala assim, eu adoro, cara, é interessante. A pessoa fala assim, não, mas em outro assunto, né? Um dia depois, uma semana depois, um mês depois, fala assim, a pessoa que causa crimes sexuais, observe, em um mundo que as pessoas nascem pura e a pessoa é maligna, não é maligna, é que alguém fez mal a ela, ela tá fazendo aquilo porque fizeram mal a ela e teve a primeira pessoa que fez o mal, mas não é maligna também, e aí observe que uma coisa são ideias completamente malucas.
Aí a pessoa fala assim, não a pessoa que comete crimes sexuais não comete porque é maligno, não é porque cometeram com ela. É interessante, aí a ideia anterior já não funciona, porque pela ideia anterior você falaria o seguinte, pela lógica, né? Não. Se uma pessoa passou por um crime sexual, então ela se compadecerá. Opa! Ela se compadecerá, terá compaixão com todos que passarem por aquele crime, por todas as pessoas e lutará para isso não acontecer com ninguém. Como você falou, se ela é pobre, ela lutará para ninguém ser pobre, para todo mundo ter o que precisa, para as pessoas não passarem fome. Então, se a pessoa passou por um crime sexual, ela fará de tudo para ninguém passar por isso e para ajudar quem passou. E da mesma forma que você teria que falar o seguinte: não, a pessoa que foi assaltada jamais virará um assaltante porque ela sabe como aquilo ali é, vamos dizer, desagradável e não quer que ninguém passe por aquilo ali. Senão, se você falar que a pessoa que, que passa por crime sexual desde a infância ela virará um criminoso sexual, você tem que falar também que quem for assaltado virará assaltante. Assim como o pobre será um político bom porque ele foi pobre. Observe que a pessoa já não aceita, porque não é conveniente, né? Aí eu sempre falo assim, pô, cara, assim, você nunca parar pra pensar o que ensinam a vocês, não? Ninguém me ensinou, pô, não ensinou, cara. O que você tá repetindo aí? Já falou antes de você nascer. Você não criou isso aí. Eu respeito a pessoa que tem ideia própria, pô, que pensa por si só, mas é raro. As pessoas vão, como eu falei agora há pouco, vão aprendendo tudo que não presta, decorando tudo que não presta. Entendeu? A colecionando, e isso com muita satisfação, muito prazer, muito favorável aos psicopatas. E pronto. Mas não percebe, porque é muito prepotente, arrogante, não erra, é presunçoso. E eu queria tocar nesse assunto, que foi bom que eu lembrei. O vídeo tá grande, mas como me disseram que não é pra estar preocupado com o tamanho, que eu tava errado, né? E tô errado ainda, não tirei isso de minha mente. É o seguinte: por que eu chamo psicopata? Por enquanto. Por causa do seguinte: eu não fiz uma introdução porque eu chamo psicopata. Por que eu chamo psicopata? O termo é psicopata? Não. O termo é sociopata. Sociopata significa o quê? Aquele que quer destruir a tudo e a todos, ou aquele que quer destruir a sociedade. Por que eu uso psicopata? Porque é um termo popular que as pessoas conhecem. Facilita eu associar uma coisa com a outra. Facilita. A não ser que eu tenha que fazer uma introdução para explicar isso aí. E eu não fiz, né? E outra coisa é o seguinte, o que é um psicopata? É uma pessoa que tem uma patologia mental. Todo mundo tem, observe que vocês são cheios de delírios, né? Não que eu seja perfeito ou um santo, mas se a gente for enumerar aqui, como já falei hoje aqui, só colecionam problemas mentais. Então todo mundo é um psicopata. Mas 30% é sociopata. Porque não é porque você tem uma patologia mental, uma presunção, uma arrogância, um mimo, que você quer destruir a tudo e a todos. Observe que o mimado não tá com raiva do pai, da mãe ou do coleguinha, do primo, por ódio, por desejar o mal à morte. É porque na mente dele, ele é um rei e estão tentando tirar a realeza dele. Só ele pode reinar porque ele é o competente. Ele não deseja o mal. A diferença. É bom você perceber isso aí. Então, na questão da psicopatia, uma coisa que você nunca pode esquecer. Todo psicopata, né, todo sociopata quer a destruição de tudo e de todos. Mas nem todos atiram, nem todos usam a faca. A maioria deles induz ao suicídio. Por quê? Para ele sair, o psicopata sociopata tende a criar um clima ao redor de suas vítimas de que ele é um herói superior e que suas vítimas são loucas, são malignas, de maneira que quando eliminam, ele não sai como o psicopata ou o sociopata, ele sai como um herói que destruiu o maligno, o louco ou a louca, né? Então é dessa forma que funciona. Mas tinha um detalhe, o detalhe que eu esqueci, que era para falar no começo, deixa eu ver aqui. Ah, sim, lembrei aqui. Observe. Dizem que quem ganha a guerra
escreve a história. Não é mentira, não. Se vocês lerem os documentos, né, se vocês tiverem acesso ao registro, aos registros dos 700 anos, né, do, não sei se o termo é esse, Império Muçulmano, você verá que o Império Muçulmano estava conquistando e destruindo todo mundo conhecido da época, França, todo lugar ali, né? Eles faziam o que o Hamas faz hoje, mas muito pior, né? O Hamas faz isso hoje ainda, né? O Hamas não é coisa nova, né? O Império Muçulmano, do que fez durante 700 anos, é o que o Hamas está fazendo hoje. Ele sempre existiu. O que é que o Hamas faz e o que o Império Muçulmano fazia? Lembrando, quando eu falo em muçulmano ou Palestina, observe que nem os palestinos aguentam o Hamas. Eles aturam porque nasceram lá, vivem lá e o Hamas controla. Então, muita gente não aprova de forma alguma o Hamas, certo? A maioria. Não é só o Israel. E quando a gente trata do Império Muçulmano, aqueles 700 anos, e felizmente algumas pessoas, eu até conversei com algumas pessoas, felizmente eles sabem a verdade, sabem disso, algumas pessoas se desprenderam do que a Europa, Estados Unidos, etc., impõem para a gente aprender aqui no Brasil e outros países, é imposto. Você só consegue conhecer um pouco a ciência, né, na faculdade, porque é totalmente diferente do que dá na escola. Você vê a verdade, né, é uma ciência, você conhece algo. Como é que funciona? Os muçulmanos invadiam as cidades, os vilarejos, matavam, estupravam, esquartejavam, queimavam vivos, fazia todo tipo de maldade. E eles faziam como? Eles dominavam a cidade, né, o vilarejo, a cidadezinha. Quem sobrevivia, eles botavam para todo mundo ver, eles estuprando, matando, esquartejando vivo, queimando vivo, para todo mundo morrer de medo, de terror, porque sabe o que acontecerá com ele. Então as cruzadas que são representadas pela religião católica, observe, eu não sou religioso, não sou religioso, a questão não é essa. A questão é o que contam a gente. E o que o psicopata é. Você. O psicopata, observe que no Império Muçulmano os psicopatas faziam o que queriam, como o Hamas faz o que quer. Por que não faz aqui no Brasil da mesma forma e em outros lugares? Porque tem a coerção do Estado. O Estado dificulta que aconteça. Então observe que os países da época dessa expansão muçulmana viram que estavam isso foi acontecendo e destruindo, esquartejando pessoas e queimando viva, estuprando criança, estuprando bebê, estuprando mulher, estuprando homem, menino e tudo mais, homem e tudo mais. Matando, cortando vivo, queimando vivo e torturando e abrindo a pessoa. Existem relatos, registros sobre isso tudo aí. A religião católica não tem um conhecimento marcial assim. Na verdade, os países que queriam libertarem o mundo do massacre, da opressão, da tirania, do fascismo, né? De certa forma até um nazismo, já que eles se consideram, enfim, eles se uniram para lutarem contra o Império Muçulmano. Né? Eles se reuniram, os países, França, se eu não me engano foi França, eu não lembro o nome dos países, até porque eu estou sem dormir, agora é de madrugada. Mas os países se uniram, formaram uma força militar com, digamos, a bênção da religião católica e foram o que chamam de cruzadas lutarem contra essa esse movimento psicopata, porque quem faz isso é psicopata, é sociopata. A pessoa, se você não quiser usar o termo maligno, né, que as pessoas não aceitam, né? Tem gente que já tem 20, 30, 40, 50, 100 anos e tem dificuldade com coisa pequena, mas quer dizer o que é certo e o que é errado. Né? Se você não conseguiu superar coisas pequenas, fracas, você não sabe coisas maiores, então não tente falar daquilo que você não conhece. Né? Seja você homem, mulher, o que for. Cuidado com isso aí. Então,
Observe que os psicopatas, em um estado que tem coerção, que tem controle, eles têm medo, dificuldade, eles precisam de um ambiente favorável para eles assassinarem, estuprarem, esquartejarem, queimarem, torturarem. Coisa que o Império Muçulmano permitiu. E não entenda, entenda bem. Eu não estou dizendo que todo muçulmano é assim. Todo palestino é assim. Falando tecnicamente, falando tecnicamente, vamos lá, tudo bem. A Bíblia foi escrita durante muitos milhares de anos. Ela foi concluída mais ou menos 200 anos depois de Cristo. Mais ou menos 200 anos depois de Cristo. Aquela região ali, né, que Cristo nasceu e trabalhou, só tinha o povo dali é judeu. O povo é judeu. Entenda, tem o povo judeu e a religião judia ou judéia. Desculpa, eu não sei qual o termo. E cansado então. Observe que a Bíblia parou de ser escrita 200 anos depois de Cristo, o ano 2, né? O século 2. E Maomé surgiu 600, 700 anos depois de Cristo. A Bíblia já não era mais escrita. Veio esse cara e quis dizer o que é certo, o que é errado, o que vale, o que não vale na Bíblia, pô. Faz sentido pra você? Isso aí, né? E baseado nas coisas que ele fez, que a gente ficou sabendo, né, que tem registro sobre isso aí, diferente do que ensinam, né, que é divulgado pela religião protestante. Não é tô dizendo que todo mundo da religião protestante é ruim, assim como estou dizendo que todo palestino é ruim, não é isso. Mas é fato, é registro, é complicado. Então, o vídeo tá grande, né? Então o que acontece? O cara veio depois e pega um material que foi escrito antes dele nascer e quer apagar tudo e fazer da forma que ele quer. Por que ele não fez o livro dele do zero? Porque ele pegou a Bíblia e foi dizer o que é certo e o que é errado, quem é santo, quem não é, quem é divindade, quem não é, quem é profeta e quem não é. E isso é complicado, entendeu? Isso é bem complicado. É como. Eu não sei, quem assistiu nos vídeos anteriores viu que eu expliquei assim. Desenvolvimento é uma coisa, pesquisa é outra. Então, por exemplo, se já se tem, já pesquisa para ter o conhecimento dos cromossomos humanos já foi feita, não se pesquisa mais cromossomo humano, não se pesquisa mais o que se chama de genética humana. Não se pesquisa. Estamos em um processo há muito tempo de só desenvolver soluções para patologias. Não se pesquisa mais certas coisas, né? A área de saúde não tem muita pesquisa, tem muito desenvolvimento. A área de matemática nunca terá fim na pesquisa, a área de física nunca terá fim de pesquisa, nunca terá um fim na pesquisa. São ciências puras. A área de ciência da computação nunca terá um fim para pesquisa. São ciências puras, eternas. Lembrando, estou falando o conhecimento, a ciência, não o produto. Isso aqui é um produto da ciência da computação. É um mouse. Isso aqui foi um produto de desenvolvimento. Um conhecimento foi criado antes, a pessoa usou aquele conhecimento que foi feito por outra pessoa, por uma pesquisa, e aprendeu e desenvolveu um produto. Assim como toda solução para patologia é um desenvolvimento. Desenvolver uma solução para patologia. Beleza? Se desenvolver uma solução para patologia não é uma pesquisa. Como eu falei, com a máquina para operar olho não é pesquisa, é um produto, um desenvolvimento. Por que eu estou falando dessa questão aí? Fiz uma retomada. Por causa do seguinte. A pessoa fala assim, foi feita uma pesquisa e descobriu que tal passagem da Bíblia é mentira. Pronto, beleza. É uma falácia, mas falácia costuma ser sutil. O que eu estou falando dessa questão? A questão, você falar que foi feita uma pesquisa sobre a Bíblia,
tem algo errado, porque, em primeiro lugar, você voltou no tempo para milhares de anos atrás para ver que aquilo está errado, a Bíblia está escrita, contou uma mentira. E isso também não é uma pesquisa, porque eu ia ao, vamos dizer, fulano, tô em um trampo e aí no trampo eu tenho que ir a um bosque contar a quantidade de árvores. Eu anoto a quantidade de árvores. Eu não criei nem os números, nem as árvores, nem o bosque, nem o conhecimento para aquilo existir. Eu fui lá contar. Então, mesmo que o cara voltasse no tempo e falasse, olha, Cristo nunca existiu, isso não é pesquisa. Ele foi lá e viu, coisa que não aconteceu. Exatamente o que o Maomé fez. Ele, como se ele disse que aquilo tudo não é válido na Bíblia, por, seja lá por que foi, porque ele, enfim, não estava bem intencionado. E pegou aquilo que era interessante para ele. E teve esse problema, ele teve esse massacre, estupro, tortura durante 700 e poucos anos. Certo? Quando uma pessoa fala assim, foi feita uma pesquisa de uma pessoa de 800 anos atrás, não tem como pesquisar isso aí. Porque como é que se pesquisa um ser humano? Pesquisar um ser humano é você criar o conhecimento para fazer um ser humano. E se o ser humano já existe, você não criou um conhecimento novo. Você replicou. Se você falar criar um conhecimento para criar um ser vivo novo, beleza. Então você tem que saber o que é pesquisa e o que não é, pô. Aquilo ali, o que é levantamento. Se eu fui a um bosque contar as árvores, é um levantamento. Se eu sou um arqueólogo, né? No caso, minha especialidade é arqueologia na antropologia, eu sou um antropólogo. Eu fui a um sítio e descobri uma múmia, eu não pesquisei. Eu fiz o levantamento das múmias, descobri elas, cataloguei, contei tudo direitinho. É diferente. E desenvolvi a técnica para isso. É assim que funciona. Então, observe que as pessoas confundem muito desenvolver com pesquisa. Então, por exemplo, digamos que você é um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta, e você cria uma técnica nova para um problema que já tem outras técnicas, você não pesquisou. A pesquisa criou a ciência que você estudou e criou o conhecimento que permitiu você ser capaz de criar aquela técnica, né? No caso, desenvolver uma técnica. Você não criou conhecimento nada relativo ao problema, à patologia, à ciência, nada para nada. Você desenvolveu uma técnica e faz parte do técnico. O técnico tem que desenvolver técnicas. O enfermeiro, o médico, tudo mais. É um técnico, tem que ser um técnico. E como o vídeo tá grande, estou pensando em encerrar agora. Espero que eu ajudei. Mas teve uma pessoa que me tocou um assunto interessante que eu botei na internet, que é o seguinte. Para vocês entenderem a questão do... Ah, não, quero falar outra coisa. Pra você entender a questão da história de estar enganando a gente, né, mentindo, inventaram que o termo dízimo, que é milenar, né, parece que tem várias passagens bíblicas, eu não conheço todas as passagens assim que tem isso. Disseram que dízimo significa dar 10% do salário. Beleza? Em primeiro lugar, na época que a Bíblia foi escrita até 200 depois de Cristo, a a operação matemática de divisão não existia. Era uma pesquisa em desenvolvimento, muito tempo depois. Né? Se não me engano, demorou um século. Foi no século 6 até o século 7. Foi uma pesquisa que desenvolveu a divisão. Então não se dividia nada, não se dividia salário. E muito menos tinha porcentagem. Porque a porcentagem é um tipo de divisão que foi criada 1700 anos, 1700 depois de Cristo. Observe, 1000 anos depois da divisão ser feita. Então a percentagem foi criada 1700 anos depois de Cristo. Então não existia esse negócio de 10% do salário na época de Cristo ou antes de Cristo, na Bíblia não. Esse cálculo não existia. A porcentagem. A porcentagem foi uma pesquisa, parece que durou 100 anos, alguma coisa assim, cento e poucos anos, 150 anos também, 200 anos, mas já foi mil e tantos anos depois de Cristo.
Então cuidado com o que dizem a vocês, o que ensinam a vocês. Pare para refletir, né? E pare de estar defendendo e acreditando naquilo que é muito conveniente, porque está fazendo mal a você.